Galera, primeiramente eu quero me apresentar. Meu nome é Wagner Luiz, certo? Para quem não me conhece, eu sou Contramestre Peixe, tá? Já tô no grupo de Capoeira Filosofia há mais ou menos uns 23, 24 anos, já que eu já faço a minha vida toda de capoeira no grupo Filosofia, beleza? Hoje eu vim falar alguns temas para vocês, tal. É um tema que eu gosto muito. Muita gente acha que a capoeira é só aquele momento da roda, é só aquilo que acontece na roda. Por exemplo, é, se o cara estiver cantando, aí é capoeira. Se o cara estiver com a roupa da capoeira, ele é capoeira. Se o cara estiver jogando, dando mortal, sei lá, ele é capoeira. Mas pra mim a capoeira ela transborda isso. Ela passa muito mais do que esse momento. Eu só lembrar da capoeira quando eu estiver ouvindo o som do berimbau, quando eu estiver ouvindo o som do pandeiro, o meu mestre cantando. A capoeira transborda isso. Então a capoeira é a minha vida. Então eu vejo a capoeira em todos os momentos onde eu estou, certo? Então, se eu estou estudando no curso, eu consigo enxergar a capoeira ali dentro, certo? Se eu estou conversando com um amigo meu, eu consigo enxergar a capoeira ali dentro. Se eu estou em casa sentado, eu consigo enxergar a capoeira também. Então, a capoeira para mim é muito mais do que isso. E hoje a proposta que eu trouxe foi totalmente diferente. Veio mais pro ambiente que eu tô, pro lugar que eu tô. E, e eu acho que isso vai agregar muito aí na vida de vocês, beleza, galera? Tamo junto. Então eu vou falar meio no âmbito total, não só no âmbito da capoeira, mas no âmbito total, porque eu consigo enxergar a capoeira em todos os momentos, tá? Bom, deixa eu só arrumar aqui que o pessoal tá falando no chat, eu tô acompanhando pra ver se tá indo, se tá tudo certo. Quem quiser digitar aí, falar alguma coisa, pode digitar, tá? Eu tô lendo aqui e aí eu vou dando uma acompanhada aqui, beleza? Beleza? Quem estiver digitando aí, galera, digita aí, vamos interagir, beleza? Bom, como que o que eu quero começar a falar? Eu vim começar a falar primeiro tópico de sonho. Quando eu comecei a capoeira, quando eu conheci a capoeira, é, eu conheci com menos de 12 anos de idade, tinha um amigo meu lá em Itaquera que fazia capoeira. Eu fui ver ele fazer capoeira lá, gostei tudo. E aí eu me mudei. Ele era meu amigo de lá e tal. Acabei me mudando de lá e eu não consegui ver ele mais na capoeira. Me mudei. Aí fui morar em Ferraz. Beleza, mas eu já gostava da capoeira, mas não tinha nada em Ferraz e tal. Só que eu já queria fazer capoeira. Então, não sei se vocês acreditam em, em o poder da atração. Então eu queria tanto fazer capoeira, que um dia, na rua da minha casa tinha um salão, abriram uma capoeira lá. Na rua da minha casa abriram uma capoeira lá, e eu falei pra minha mãe, eu quero fazer, eu já tinha 12 anos, eu quero fazer, corri pra lá pra fazer, conheci uma capoeira, acho que era chamado Pulo do Gato e tal. Eu sei que eu fiquei, né, nesse grupo um dia. Eu fiquei nesse grupo um dia. Mas porque eu entrei, não sabia nada e tal, aí chegou lá, já era um dia de roda e tal, o cara me colocou pra jogar capoeira com um moleque que já sabia e tal, e eu acabei tomando três rasteiras em seguida. Tomei três rasteiras em seguida. Só que aquilo, eu podia escolher. Ou eu iria desistir do meu sonho de ser capoeirista, certo? Ou aquilo iria me fortalecer e iria me mostrar um caminho para mim poder chegar na onde eu queria chegar. Eu entendi que eu tinha um sonho, certo, de ser capoeirista, mas existia um caminho para mim poder chegar até lá.
E não iria ser um caminho fácil, porque também tem muita gente querendo a mesma coisa. Então, eu fui pra casa e tal, conversei com a minha mãe, o que tinha acontecido, conversei com meus irmãos, e aí aí eu conversei com meu primo. Aí o meu primo falou, não, meu primo já era cordão amarelo e azul de um grupo lá de Perus e tal. Ele começou a me ensinar a capoeira e assim não me deixou desistir. O meu maior sonho sempre foi o semestre. O meu maior sonho sempre foi semestre. Eu continua sendo semestre, certo? Se você hoje faz a capoeira, certo? Ou faz qualquer coisa na sua vida e você não tem um sonho, um propósito, o porquê você vai fazer aquilo, provavelmente você não vai chegar aonde tem que chegar porque você não vai estar querendo pagar o preço que tem que ser pago, certo? Então, eu tinha um sonho de ser mestre, eu tenho um sonho de ser mestre, eu quero ser mestre. Eu quero ser mestre, né? Então, meu sonho é muito forte de ser mestre. E eu vou fazer o que tiver que fazer para poder ser mestre, para poder ser mestre. Então, eu fui lá, meu primo começou a me ensinar e tal. Aí eu tinha alguns amigos, comigo também lá no meu primo, e um dos meus amigos, no final de semana, tinha ido na escola, tinha parceiros do futuro, chamava Parceiros do Futuro. Aí eles foram na escola e tal, aí quando eles desceram correndo pra me chamar, falando que ia ter capoeira na escola e tal, eu fui lá ver. Tinha um grupo lá, tendo aula de capoeira mesmo, mas era um grupo de Angola. E era também um grupo que eu também fiquei um dia. Também fiquei um dia. Mas não porque aconteceu alguma coisa, mas sim porque o próprio professor daquele grupo saiu. Mas, como eu disse pra vocês, você atrai. Quando você tem um pensamento positivo, você é focado, atrai. Ficou 2 final de semana sem capoeira, no outro final de semana apareceu lá para dar aula de capoeira, o nosso mestre, né, mestre Pajé, que pra mim ele é muito mais que mestre, então transborda esse nome de mestre também. Ele é praticamente da minha família, conhece minha mãe, conhece meus irmãos, conhece todo mundo, certo? Eu costumo falar aqui pra minha esposa, falar pra quem me pergunta, que o mestre Pajé é mais que um mestre pra mim. Ele é meu segundo pai, porque é uma referência de homem na minha vida a partir dos 12 anos e fez ser o que eu sou hoje. Então, eu conheci o mestre Pajé e tal, e aí o Pajé falou, não, vamos treinar comigo e tal, e aí o meu sonho cresceu mais, porque eu conheci um grande homem, certo? Então, eu olho para o mestre Pajé, certo? E gosto daquilo que eu estou olhando. Então, eu quero ser igual àquela pessoa, entendeu? Então, se você tem um sonho de fazer alguma coisa, e você olha alguém que já chegou lá e você não quer ser essa pessoa, então provavelmente você está no caminho errado, certo? O seu sonho não vai dar muito certo. Então eu olhava o mestre dando aula lá na escola, certo? E eu gostava daquilo que eu estava vendo, eu gosto daquilo que eu estou vendo quando o mestre está dando aula e eu queria ser igual. Na verdade, eu quero ser igual, né? Eu olhava assim, mano, esse cara é embaçado, esse cara sabe o que tá falando, é inteligente, eu quero ser igual, eu quero ser igual, eu quero que um monte de gente esteja em volta de mim também me admirando, eu passando o ensinamento. Então isso fortaleceu o meu sonho. Isso fortaleceu muito, muito, muito o meu sonho. Então, o que eu quero dizer é que é a força do sonho. A força do sonho. Então, aos alunos aí que tá na live aí, o que vocês têm que ter, não só na capoeira, mas na sua vida inteira, mas na capoeira para mim faz muito sentido. Na capoeira para mim faz muito sentido. É, eu tenho um sonho de ser mestre, entendeu? Depois que você tem um sonho, vem uma coisa que chama persistência. Certo? Não adianta você ter só um sonho. Você precisa persistir para o negócio dar certo. Tá? Então, várias coisas aconteceram nesse momento que eu conheci o Pajé. Ele ficou com nós dois, ficou com a gente lá em Ferraz 2 anos. E eu ganhei cordão e tal. Ele me chamou para ir na Parada 15, na academia dele. Eu fui. Era subindo uma escada em cima de uma. Eu não sei o que era alguma coisa embaixo, a academia do mestre era em cima, subindo uma escadinha. Não era muito grande, era uma coisa pequenininha, mas cabia ali, uns
20, 30 alunos mais ou menos. Aí quando eu cheguei lá nesse lugar, que aí eu entendi que era uma academia de capoeira, porque o mestre Pajé dava aula pra gente na escola. Então eu entendi que era uma academia de capoeira, era todo mundo capoeira. Eu conheci o Valdemir, eu conheci o Gato Preto, o Gato Pardo, eu conheci um monte de cara aí, super top também, os caras da capoeira. Começamos a fazer amizade, o meu primo foi comigo até nesse dia aí. Aí ficamos 2 anos. O pajé fez um batizado nesse mesmo lugar, foi onde eu peguei o cordão amarelo com o mestre, foi nesse mesmo lugar e tal. A minha mãe foi junto nesse dia do batizado. É uma coisa que fica gravado na minha cabeça, fica gravado. Então, depois desses 2 anos, é aí que vem a persistência. O que aconteceu? O Parceiros do Futuro acabou. Os Parceiros do Futuro acabou. Então, o que aconteceu? O mestre Pajé não ia poder mais dar aula lá na escola. E aí é que vem outro dilema, certo? Eu paro a capoeira ou eu continuo a capoeira? Só que eu tinha isso muito forte na minha cabeça. Todo dia martelando, todo dia martelando. Eu quero ser mestre, eu quero ser mestre, eu quero ser mestre. E aí eu comecei a ir até o 15 e o mestre começou a dar aula no Cesomar. Gente, eu posso falar pra você com que era a persistência? A gente não tinha condições. Eu, meus irmãos, meus primos, nós não tinha condições de estar pegando condução todo sábado para ir até o mestre, para treinar para treinar com o mestre. Às vezes tinha evento de domingo também, a gente não tinha condições de pegar e ir até a... Então, o que a gente fazia? Eu e os meus irmãos e os meus amigos que fazia capoeira, que todo mundo tinha persistência, a gente ia andando. A gente saía de Ferraz até a parada 15 andando. Jogava capoeira pesado, tá lá, e aí depois nós pegava e voltava para casa andando. Não é fácil. Então é aí que vem a persistência, é aí que vem você ter certeza onde você quer chegar, porque nesses momentos você fala, mano, eu vou desistir, eu vou procurar outro caminho, eu vou fazer com outro mestre, mas o mestre Pajé era o mestre que eu queria ser. Então eu não podia ir para outro mestre. Eu olhava outros mestres, certo? E não era o que eu queria ser. Então como que eu ia treinar com um cara que eu não queria ser? Certo? Na minha cabeça sempre veio muito forte isso. Certo? Então eu olhava pro mestre Pajé e falava, mano, eu quero ser igual a esse cara. Então, nada ia me impedir de ser igual a ele. Então eu saía de casa andando e ia para a Parada 15 treinar andando. A gente ia e voltava andando. Não era fácil, não era fácil. Aí corria risco na rua. Às vezes nós pedia carona de ônibus, beleza? Às vezes o cara do ônibus dava, às vezes não dava. A gente corria muito perigo na rua. Para vocês terem uma noção do perigo que era, e a gente quando era novo, a gente nem tava nem aí, a gente queria ir para capoeira, a gente queria se divertir. Teve uma vez que eu fui para capoeira, meus irmãos não iam, meu primo não ia, e eu queria ir sozinho. Aí eu fui, arrumei uma bicicleta com um amigo, falei, mano, eu vou de bicicleta, porque sozinho a pé é mais difícil, eu vou de bicicleta. E aí não sei se vocês conhecem, ali no Davó é uma descidona. É uma descidona. Então eu peguei aquela descida do Davó e fui pedalando, porque eu já estava atrasado. Eu arrumei a bicicleta no último minuto. Aí fui pedalando, 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 pedalando. Atrasado a mil, desci aquela descida, não tinha radial ainda. Desci aquela descida a mil. Cheguei lá no Mestre Pajé, gente. Você não acredita o que aconteceu. Quando eu cheguei no Mestre Pajé, era a portinha, não era. Hoje vocês entram pelo portão no Cesomar, mas a gente entrava na portinha na ruinha que sobe. Era uma portinha e a bicicleta não ia passar andando. Ela só ia passar em pé em cima da roda de trás. Quando eu levantei a bicicleta para ela poder entrar, a da frente saiu rodando sozinha. Imagina o perigo que eu, moleque, correndo na rua a mil, se essa roda sai na lombada que tem ali descendo a rua do Davó. Eu ia tomar um capote, eu ia tomar um rola feio, eu ia cair no meio da avenida. Eu poderia ser até atropelado e tal, essas coisas. Mas eu não tinha isso na minha cabeça, esse perigo não vinha.
Eu queria fazer capoeira, eu queria fazer capoeira. Beleza, chegou lá, arrumei a roda da bicicleta, tal, treinei e vim embora pra casa em cima da bicicleta ainda. Apertei os parafusos com a mão e vim embora. E aí treinei e tal. A persistência, várias. A gente não tinha pra comprar roupa. A minha mãe ficava, não, filho, é perigoso, você não pode ir, tá lá. O mestre Pajé tava longe, certo? Nesse meio tempo, a gente parou e falou assim, mano, quando o mestre Pajé falou que não iria dar mais aula, tinha na escola mais ou menos de 30 a 40 alunos. Você para hoje, imagina você treinando aí e o seu mestre hoje fala, mano, por um problema eu não vou conseguir dar mais aulas. E aí você vê que todos os seus amigos iriam parar com a capoeira. Todos os seus amigos iriam parar com a capoeira. Quando ele falou isso pra mim, parece que a responsabilidade veio toda pra mim, cordão amarelo. Não que ele passou a responsabilidade pra mim, eu senti responsável pelo aquilo tudo. Ele não morava lá, ele morava no 15, eu morava lá. Era eu que morava naquele pedaço. Então a responsabilidade de ajudar a galera da comunidade que eu morava era minha. Era minha. Só que não foi só ele sair, a escola fechou. A escola fechou. E aonde a gente coloca 40 alunos? Foi então que eu cheguei, liguei pro mestre e falei, mestre, eu quero começar a dar aula. Eu vou pegar a turminha lá de Ferraz, vou começar a dar aula. E aí a gente foi para um lugar que é no posto de saúde, aqui na divisa. Um posto de saúde era pequenininho, era quintal de uma casa, não cabia os 40 alunos, mas a gente. E também não começou os 40 alunos, a gente começou com 5, 6 alunos, aí os alunos foram chegando e tal. A gente começou ali, comecei a dar aula para eles ali, só que eu também era aluno. E aí a responsabilidade ficou maior, porque eu precisava treinar para poder ensinar eles, certo? Então eu comecei aí no mestre, no mestre de sábado e de domingo, certo? E para poder ensinar eles na semana, para poder ensinar eles na semana. Gente, só um momento que eu vou pôr o carregador aqui para o celular não descarregar, beleza? Só um momentinho, vou colocar o carregador que o celular está descarregando. Pronto, voltei, vou deitar aqui a câmera aqui para ficar tudo certinho. Pronto. Agora não corre mais o risco de descarregar o celular. Beleza? Então, gente, eu comecei a dar aula lá na, 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 na comecei a dar aula lá no posto de saúde. Aí começou a crescer, tal. Os alunos, aí a dona da igreja que tinha lá viu o tamanho dos alunos, me chamou para poder passar, viu tantos dos alunos, me chamou para poder passar para lá e tal. E aí outro problema, o padre não queria e tal, e só que eu queria persistir, eu queria ser mestre e tal. A gente abriu lá na igreja, o padre não queria que os alunos pagassem R$ 20 cada aluno e tal. A gente conversou, falou, mano, pode ser 10 reais para cada aluno e tal. Ele concordou, começamos lá, né? Fomos na igreja, mas passou um ano disso aí da igreja. O padre foi lá e tal, decidiu acabar, falou, mano, R$ 10 não tá dando e tal. Cancelou, a gente voltou pra escola. Cara, vários problemas. E aí então eu tava dando aula, aí aconteceu o meu terceiro problema nesse negócio, que foi, eu fui dar aula, e aí eu parei, olhei e falei assim, gente, tá faltando alguma coisa na minha aula. Tava cheio, eu tinha mais de 30 alunos, tava cheio. E eu já tinha já uns 18 anos e tal, e tava muito cheio. Tava terminando o ensino médio e tal, terminou o ensino médio, eu fiquei ainda um ano sem estudar e eu falei, meu, preciso fazer alguma coisa. E aí é que veio na minha cabeça e eu precisava estudar. Eu sabia a parte prática da capoeira, mas eu precisava estudar. Eu precisava estudar muito. Aí eu comecei a fazer a faculdade.
Aí eu comecei a fazer a faculdade, comecei a me destacar da galera da comunidade, eles eram meus amigos, mas eu comecei a crescer e fiz a faculdade, certo? E era outro problema, velho. A faculdade me tomava todo o tempo. Eu não conseguia mais ir treinar com o mestre Pajé. Eu não conseguia mais ter tempo para treinar porque a faculdade tinha trabalho. Eu recebi uma bolsa e por causa da bolsa eu tinha que estar na escola o dia inteiro, sábado e domingo. E aí eu não conseguia mais treinar e eu ficava meio chateado com isso e tal. Até e 4 anos depois a faculdade acabou, certo? Então eu só via o mestre nesses 4 anos de conversa, é, só conversando e tal pelo telefone e não indo nas rodas ou quando tinha algum evento na semana eu conseguia, mas já tinha acabado já para mim, eu não conseguiria, não tava conseguindo mais ir. Só que eu continuei persistindo. Eu me formei em educação física, cara, foi muito puxado nessa época também. É, a gente fez várias, gente, a gente fez várias cagadas. Eu fiz várias cagadas, várias. Certo? O mestre falava pra mim não ir nas rodas, eu ia. O mestre falava pra mim, Wagner, tem que fazer isso. Às vezes eu fazia, às vezes eu não fazia. É, o mestre falava. Só um momento, gente. É, tá. Aí o mestre falava e eu acabava indo. Teve um dia que o mestre falou, mano, não vai na roda e tal. Eu fui pra roda, gente. Eu fui pra roda e chegou lá na roda. é, Chegou lá na roda eu teve uma briga lá com os caras, tava eu, máscara e tal, teve umas brigas lá e a gente acabou brigando, eu acabei me machucando. É, Acabei me machucando e no outro dia o mestre falou um monte pra mim, tarará, velho. É muita história de capoeira, o negócio é muito real. Eu quero que vocês entendam que eu persisti demais. E eu foquei demais no meu sonho e no que eu queria. Mas eu só persisti porque eu tinha um sonho. Eu sabia, eu sei aonde eu vou chegar. Então o que eu quero passar pra vocês é, se vocês não tiverem um sonho e se vocês não persistir, vocês não vão chegar. Eu comecei a capoeira e tinha muita gente que começou capoeira comigo, certo? Só que desse lado aqui, de Guaianazes, só eu virei contamestre. Imagina por quê? Porque eu continuei. Independente do que acontecia, eu continuei. Eu cheguei a contramestre. A galera tudo parou. Só que, se você não parar, você vai chegar onde você quer. Independente se é na capoeira ou se é na sua vida, tá, gente? Você tomou uma decisão de ser advogado, de ser policial, de ser jogador de futebol, você precisa continuar até dar certo. Até dar certo. Se você parar no meio do caminho, outras pessoas vão ser o que você queria ser e você vai olhar para eles, certo? E aplaudi-los. E aí, chega aqui na última parte, tá? Pra gente poder encerrar aqui, chega a parte do resultado. Cara, o resultado que eu tive não foi assim, tipo, em dinheiro. Ah, porque eu não foquei no dinheiro, tá? Se você quiser resultado de dinheiro, você vai ter. Eu foquei em resultado de transformar a vida daqueles alunos que fazia capoeira comigo. Entendeu? Então, todos os alunos que faziam capoeira comigo, eles iriam olhar, certo? Eles iriam olhar e falar assim: a minha vida pode ser diferente do que a vida que meu pai e a minha mãe teve. Esse era o resultado que eu queria ao dar aula para alguém. E quando você tem esse resultado, você melhorou a perspectiva de vida de uma pessoa. É surreal, é surreal. Hoje, dando aula, pelos alunos que eu ainda tenho contato, certo? De 100% desses alunos que eu ainda tenho contato, eu já dei aula em vários lugares aqui em São Paulo, de 100% dos alunos que eu tenho contato, certo? 95% dos alunos são alunos que são pessoas responsáveis, são pessoas que trabalham, pessoas que se deram bem na vida. 5% desses alunos é que provavelmente
se perderam no caminho. Tá? Então, é, o meu resultado é extraordinário. É um resultado surreal. É um resultado surreal. Então, o que eu vim passar para vocês aqui, uma coisa que extrapola o mundo da capoeira. Às vezes a gente está focado na roda, a gente está focado na academia, a gente está focado no berimbau, no pandeiro, pá, na roupa da capoeira, mas só que a capoeira extrapola esse mundo aí. Porque hoje eu sou o que eu sou, porque eu tive um exemplo muito claro de homem primeiro, né? De mestre, de tudo, com o mestre Pajé, certo? E junto com o meu primo, junto com meu pai, certo? Minha família toda, é que o mestre Pajé veio uma pessoa fora da família, me dá uma experiência de homem, de mestre, de lutador, que somou na minha vida e que fez ser o que eu sou hoje. Eu sou muito grato pela vida do meu mestre, pela vida da família dele toda. Todas as vezes eu rezo por eles e peço para que Deus cuide da vida deles, para que eles consigam tudo que eles permitam na vida, tudo que eles queiram na vida deles, certo? Eu vou responder uma pergunta aqui para a gente poder terminar. Mas vem falando aqui que eu não estou entendendo. Tá. Gente, eu vou responder algumas, porque eu não tô acompanhando o chat aqui e não dá pra me ver aqui, tá? Mas assim que eu terminar a live, certo? Eu vou continuar batendo um papo com vocês aqui por escrito, tá bom? Tá, eu tenho algum aqui que é como que foi o meu apelido, né? O meu apelido Peixe. Na verdade, lá na minha comunidade só eu dava mortal, certo? Só eu dava mortal. E aí eu ensinei para meus irmãos, aí depois ensinei para os meninos e na verdade tinha um mortal lá que ninguém mais fazia. Que a gente subia num barranco muito alto, a gente subia num barranco muito alto e era muito alto. Imagina eu tenho 1,80 m, eu tenho 1,85 m. Era dois de mim. Era um barranco muito alto. E você tinha que pular de cabeça. Quando você chegasse bem perto do chão, você tinha que virar e cair de pé. Você não podia é, virar lá em cima. Porque senão, se você virasse lá em cima, a sua perna ia passar. Você ia cair de peito no chão. Então, o que você tinha que fazer? Descer ele. Quando chegasse perto do chão, você virava e caía de pé. Esse mortal lá na época se chamava Peixinho. Vamos dar mortal Peixinho. A gente pulava, quando chegava lá, virava. Só que eu nunca fui pequeno, né? Eu sempre fui com estatura mediana. E aí, quando chegou lá, o mestre Pajé olhou e falou assim: ah, então, se você faz esse mortal, seu apelido vai ser Peixe. Aí, beleza, aí pegou. Aí pegou o peixe, o peixe, o peixe, o peixe. Eu falei: então, o mestre falou, tá tudo certo. Aqui tem uma outra pergunta que foi: o que, que o mestre Pajé é, o que, que ele é pra mim? Eu já até falei aqui, mas eu posso até reforçar aqui pra vocês. O mestre Pajé é um exemplo da onde eu quero chegar, certo? Então eu vejo o mestre Pajé e falo, mano, eu quero ser igual a esse cara, certo? A história de vida que ele tem é surreal, é surreal. Outra coisa, eu entendi que o meu mestre, quando eu conheci ele, ele tinha uma deficiência, ele tem uma deficiência na perna. Ele não sabia da mortal. Talvez ele soubesse antes de ter essa deficiência, mas com aquela deficiência ele não sabia, ele não poderia me ensinar. Eu busquei. Eu busquei. Às vezes você está olhando para o seu professor e esperando ele te ensinar uma coisa, certo? Que por certa limitação que ele tenha, ele não vai conseguir te ensinar. E aí você fica pensando, será que o meu professor é bom? Não, certo? Eu busquei. Eu nunca vou ser melhor que o meu mestre. Eu nunca vou ser melhor que o meu mestre. Mas eu busquei o conhecimento. Eu busquei o conhecimento, fui atrás e, e aí eu desenvolvi.
Eu vou falar uma coisa bem rapidinho aqui pra gente poder terminar, que acho que até o mestre Pajé nunca ouviu essa história. Quando eu ganhei o cordão amarelo e azul, quando eu ganhei o cordão amarelo e azul, ganhou eu, o Valdemir, o Gato Pardo, ganhou uma galera. Passou um tempo, ia ter o próximo batizado. Quando eu cheguei na sede para treinar, a gente tinha que entrar pelo portãozinho de cima, como eu falei. Aí o mestre e mais alguma galera tava conversando referente ao batizado e tal, e referente a como funcionaria. Certo? Naquele dia, eu ouvi a conversa. Quando eu cheguei no portão, eu ouvi uma conversa que era assim: o peixe não tá treinando direito, ele não tá vindo e tal, ele não vai pegar o cordão. Quando eu cheguei no portão, eu ouvi. Acho que nem o Messi, nem o Gato Preto, nenhum deles sabe dessa história. Eu ouvi essa história. Aí eu entrei. Beleza, eles continuaram o assunto, certo? Não falaram mais do meu cordão, continuaram o assunto, eu entrei. Só que eu saí lá com aquilo na minha cabeça. Eu falei, mano, como assim eu não vou pegar cordão? Mano? Eu quero ser mestre, eu vou ser mestre. E não sei o que, eu vou pegar o cordão e aquilo na minha cabeça, eu fui pra casa. Aí eu fiquei na minha casa lá pensando o que eu vou fazer pro meu cordão, o que eu vou fazer, Comecei a treinar e comecei a buscar. Eu procurava o melhor cara que era de que dava mortal, eu fui atrás, falei com ele, ele me começou a me ensinar. Aí eu procurei uns vídeos na internet, eu procurei uns depoimentos, eu ficava atrás de vídeo do Pajé, eu queria saber quem conhecia o Pajé e tal. Comecei, treinar. Gente, eu nunca tive talento pra capoeira, certo? Eu treinei, eu treinei, certo? É diferente. Eu posso falar pra vocês uma coisa, o meu irmão Tubarão Preto, ele tem talento. Ele tem talento. E eu treinei para poder chegar onde eu tô. E eu treinei. Aí eu não fui no outro sábado, eu treinei, não fui no outro sábado, eu treinei, não fui no outro sábado. Um mês depois eu voltei lá na academia. Um mês depois eu voltei lá na academia. Eu treinei que nem louco naquela academia naquele dia. Tudo que o Pajé mandava fazer, eu fazia. Tudo que o Pajé falava, eu fazia. Certo? Quando eu entrei para jogar, a minha abertura estava quase zero. O meu mortal estava muito alto. Não tinha como eu não pegar cordão no próximo batizado. Não tinha como. Porque eu fui atrás. E eu percebi que eles, quando tava conversando, tava certo. Eu tava devagar. Eu tava esquecendo meus sonhos. E eu, naquele dia, algumas coisas servem para nos acordar. Às vezes você pega e fala, meu mestre tá falando demais, meu mestre tá falando na minha orelha, papapá. Certo? Mas isso é para te melhorar. Se você tem o dom de pensar, você vai pensar se isso vai te atrapalhar ou vai te melhorar. Eu sempre pensei que tudo que o meu mestre falasse, aquilo ia me melhorar. Aquilo ia me melhorar. Então, é isso que eu fiz, tá? E daqui para frente eu quero ser mestre, tá? Outra coisa, tanto que resultado que eu já tenho hoje eu para ser vereador de Ferraz de Vasconcelos. Eu fui convidado para ser vereador de Ferraz de Vasconcelos. E eu vou fazer em Ferraz de Vasconcelos aquilo que o mestre Pajé me deu de experiência para poder mudar as pessoas. Certo? Eu sou candidato lá, eu tô indo para lá para poder melhorar aquilo ali. Certo? Eu vou trazer essa visão do mestre Pajé, eu vou trazer para lá para a gente poder fazer uma gestão. Fazer uma gestão bem bacana. A galera que for de Ferraz aí, que me conhecer, sabe a minha história. Sabe que eu não sou de correr. Certo? O que eles precisam. Minha mãe, meus irmãos ainda moram lá. Certo? Eu moro aqui na divisa. É pertinho, não é Ferraz, mas é pertinho. Mas a minha mãe ainda mora lá. Certo? E a minha intenção é comprar um terreno lá em Ferraz, montar minha casa, tá lá. Mas o que eu quero é ajudar as pessoas de Ferraz. Certo? Construir mais creche, certo? Melhorar o posto de saúde que está fechado nessa crise de coronavírus, fechado o posto de saúde, certo? A escola, voltar com os projetos na escola,
tem o projeto de fechar uma rua lá e transformar uma rua de lazer. Então, é para você ver o tanto que eu cresci, para onde que eu fui, qual é o meus, esse é os meus planos de futuro. Gente, é, o que eu tô construindo foi tudo baseado na capoeira. Foi tudo baseado na capoeira. E a mesma capoeira que eu tive é a capoeira que, é a capoeira que você tem. Apesar que na época que eu tive, a capoeira é muito mais pesada. Hoje é muito mais tranquilo. Se eu tivesse vivendo a capoeira nesse momento, hoje com certeza eu estaria muito mais melhor do que eu fui no passado. Eu fui no passado. Então você que está começando com a capoeira, aproveita. Aproveita, porque na minha época eu não podia ter academia em qualquer lugar. Era muita briga de capoeira. Então, se você abrisse uma academia ali, o povo ia lá para querer fechar a sua academia. Se você não abrisse uma academia, o pessoal ficava te enchendo o saco para você abrir uma academia também. Se você fosse numa roda, era briga. Era várias brigas, era várias brigas. Hoje está muito mais tranquilo. Gente, e para encerrar, é, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar fazendo essa live com vocês, de ter compartilhado um pouquinho da minha história e de ter compartilhado um pouquinho do que eu acho que a capoeira é. Ela transborda um pouquinho esse mundo só da roda, do berimbau. Para mim, ela foi muito mais além disso daí, tá? Eu espero da próxima vez vir novamente. Eu vou vir com outros temas, eu vou vir com outras histórias, eu vou vir com coisas mais voltadas para capoeira. Eu estou aqui pensando e me programando para a próxima quinta-feira eu poder vir aqui e falar um pouquinho do que eu sei da história da capoeira, do tempo de Pastinha para cá, tá? Aí a gente poder bater um papo sobre isso também. Desculpa se eu demorei algum pouquinho aqui para poder mexer aqui, que eu não mexo muito nesse ao vivo do Face. Eu gosto muito mais de trabalhar no Zoom, né? Não sei se vocês estão ouvindo falar aí do Zoom, nesse momento do coronavírus, o Zoom tá bombando, então para mim fica muito mais fácil mexer lá no Zoom. Mas na próxima vez eu vou voltar aqui no Face de novo, eu vou estar muito melhor nessa aqui, eu vou conseguir olhar e ver o que vocês estão falando aí para me poder responder todas as perguntas. Galera, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Acho que eu terminei no horário, eram mais ou menos meia hora, 45 minutos. Tamo, tá? Tamo junto. E só para terminar, eu quero agradecer ao Messi Pagé, certo, Messi? Muito obrigado, tamo junto. Valdemir, meu irmão, meu amigo, tamo junto, cara. Boa, agora eu só tô esperando a sua. Tô louco pra ver você aqui também no Face. Tá? Eu quero agradecer o meu irmão na batalha aí comigo também, meu formato Tubarão Preto, a todos os alunos que pararam um pouquinho aí para poder assistir. Eu quero agradecer a minha esposa, que se não fosse ela também, a dar um apoio ali, também a capoeira não estaria muito a mil igual tá, entende? Porque ela me ajuda demais. Muito obrigado, amor, você é a mulher da minha vida. Galera, é isso. Tamo junto, valeu, até a próxima. Eu vou responder todo mundo lá no chat, tá? Tamo junto.